Para ver mais conteúdo como este, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Frank não reagiu quando a batida veio. Ele estava sem camisa, no meio de limpar uma chave inglesa com um pano manchado de graxa, uma cerveja pela metade esquentando ao lado de um carburador desmontado. Ninguém jamais se aventurava tão longe na floresta. O posto militar estava abandonado há uma década. Ele preferia assim. Então veio a segunda batida. Frank pegou a Glock debaixo do balcão, abriu a porta uma fresta e congelou. Ela já estava ali, mal se mantendo em pé, sua pele em um tom de roxo. Não por causa de hematomas. Preciso de ajuda, ela disse. Sua voz baixa e... Os olhos de Frank caíram para a armadura elegante presa ao corpo dela. Cobria-a do pescoço à coxa em uma concha preta e polida. Ele deu um passo para trás. Entre. Ela tropeçou para dentro, como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento, e desabou na cadeira de madeira perto do fogão. Que diabos é essa coisa? Frank perguntou, agachando-se ao lado dela, examinando a placa rígida, agora apertando suas costelas. Biosult adaptativo, ela sibilou, experimental. Com mau funcionamento após o impacto. Impacto. Eu caí. Sua mandíbula se contraiu. Sabotagem. Eu mal ejetava antes do cruzador romper. Frank estreitou os olhos. Você não é daqui. Ela olhou para cima, impassível, você acha? Então, ela acrescentou. A armadura. Está presa, não consigo tirá-la, e se continuar apertando sua respirar... Frank se levantou, colocou um par de luvas de mecânico gastas e pegou uma lanterna da mesa. Ele direcionou o feixe para baixo em seu torso, onde as placas encontravam seus quadris. O metal havia se deformado, fundindo-se de uma maneira que não era mecânica. Era biológica. Ele encontrou seus olhos. Você precisa de um hospital. Seu olhar se tornou afiado. Eu preciso de uma faca em uma mão firme, não de tecnologia humana. Você me ajuda? Aqui. Agora sua voz quebrou na última palavra. Frank respirou fundo. Qual é o seu nome? Ela hesitou, Bistina. Frank assentiu uma vez. Vamos tirar isso de você, antes que decida esmagar seus pulmões. Ela exalou. Obrigada, Frank. Ele fez uma pausa. Eu não te disse meu nome. Eu li nas ferramentas. Você não é difícil de decifrar. Frank sorriu. Você é mandona para alguém prestes a desmaiar na minha cadeira. Ela sorriu. Você está sem camisa para alguém segurando alicates. Ele lhe jogou o pano na mesa e puxou uma segunda cadeira. Tudo bem, ele disse, olhos estreitando-se para a armadura trancada em sua cintura. Vamos descobrir o que está preso e o que não está. Frank não gostava de quebra-cabeças. Ele gostava de motores, engrenagens, coisas que funcionavam ou não. Bistina não era uma dessas coisas. Ela estava rígida na cadeira, mandíbula cerrada. Sua respiração controlada, como alguém treinado para suprimir a dor. Mas sua armadura não estava cooperando. Estava encolhendo, centímetro por centímetro. As placas ao longo de seu abdômen tremiam com pulsos baixos de luz azul tênue. Como se estivesse pensando, não toque na costura inferior esquerda. Ela murmurou, voz tensa. Vai acionar um ciclo de choque estreito. Frank resmungou, agachado entre seus joelhos. Isso soa inventado. Não é? Ele tocou um dos painéis laterais. Então pare de se encolher toda vez que eu olho para isso. Eu não estou me encolhendo. Ela se encolheu novamente.
Ela se encolheu novamente. Ele jogou de lado e pegou uma lâmina de precisão em vez disso. Sua armadura não tinha parafusos, sem trincos, nada óbvio. Apenas sulcos, pequena, fina como um sussurro, tecnologia orgânica fundida com calor corporal e movimento muscular. Ele lhe segurou a lâmina a 1 polegada de seu quadril. Você tem certeza disso? Não. Sua voz caiu, mas... Você é tudo o que eu tenho. Frank não piscou. Fique parada. Ele pressionou a ponta da lâmina na costura. Traçando-a lentamente, um zumbido baixo agitou o ar. Bistina ofegou, sua coxa se contraindo contra ele. Frank segurou seu joelho, mantendo-a no lugar. Respire. Ela assentiu silenciosamente, punhos cerrados ao lado do corpo. A armadura muscular, ele murmurou. Está lendo você. Quando você entra em pânico, ela aperta. Então não me dê motivo para entrar em pânico. As mãos de Frank se moveram com cuidado, mas sem hesitação. Ele soltou um segmento, deixando a placa superior do quadril deslizar alguns milímetros para fora. Fez um clique, um bom som, mas também fez seu corpo inteiro ficar tenso. Essa é a primeira fase de liberação, ela sussurrou. Bom, significa que eu não estou estragando tudo. Ainda outro segmento clicou. Ele o ergueu suavemente para cima. Sua pele roxa e escorregadia de suor. Frank tentou não olhar, falhou, olhou para longe de qualquer maneira. Você está gostando disso, Bistina disse sem rodeios. Ele fez uma pausa. Eu poderia dizer o mesmo. Estou com dor? Eu percebi. Não torna isso menos próximo? Ela disse, você não tem medo de mim. Ela disse calmamente. Frank continuou trabalhando. Você é um problema bonito, inteligente, de pele roxa. Deixe-me resolver você. Ela riu pela metade. Essa é sua versão de flerte. Não, ele disse, deslizando uma ferramenta sobre a próxima costura. Isso eu sendo honesto. Ela o observou. A nitidez em seu olhar suavizando apenas um... Então, não minta quando piorar. Ele encontrou seus olhos. Com pior, a segunda fase de liberação é responsiva à dor. Se detectar angústia, sua ou minha, ativará um bloqueio. Isso não é sobrevivível. Os dedos de Frank congelaram sobre o próximo fecho. Você está dizendo que se eu fizer um movimento errado, isso te mata. Ou nós dois. Vai assumir uma violação hostil. Ele apenas soltou um suspiro e voltou ao trabalho. Minuto a minuto, centímetro a centímetro, ele trabalhou as placas da armadura, navegando por sulcos mais finos que veias. Cuidado para não deixar suas ferramentas escorregarem. Cada segmento que se movia revelava mais de sua pele, mais do traje flexível por baixo. As pernas dela começaram a tremer. Eu não posso ficar parada por muito mais tempo. Ela sussurrou. Frank deslizou sua mão ao longo de seu lado. Você não precisa. Ela virou a cabeça em sua direção. Por que você está fazendo isso? Ele fez uma pausa. Eu não deixo pessoas para trás. Ele disse simplesmente. Mesmo aquelas que caem do céu. Outro clique, um maior. O painel central do peito se abriu com um suave sibilo, liberando uma rajada de ar quente. As bobinas de energia internas diminuíram. Esse é o respirador central, Bistina disse. Você está quase lá. Frank se recostou, limpando o suor da testa. Você poderia ter mencionado que isso estava bem sobre seu coração. Ela sorriu fracamente. Não queria te deixar nervoso. Você é uma ameaça, ele disse.
Ainda não estou morta, ela disse, erguendo o queixo. Vamos ver como isso termina primeiro, ele sorriu, justo. Então ele alcançou o fecho final, centrado logo abaixo de seu externo, e não hesitou. Então clique, ele liberou e tudo mudou. O traje ficou em silêncio. Ela caiu para a frente, se segurando com braços trêmulos. As placas ao redor de sua cintura agora estavam soltas. Ela estava respirando com dificuldade, mas a pressão havia desaparecido. Frank se levantou, se alongando. Sua camisa grudava nele, úmida de suor. Sim, mas acho que a pior parte está... Bistina se recostou, deixando os pedaços quebrados da armadura caírem de seu torso. Seu traje interno, ainda aderindo a cada curva, brilhava levemente à luz do fogo. Ela encontrou seus olhos. Agora você tem que me ajudar a tirar o resto. Frank piscou. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Foi o silêncio que se seguiu. Bistina não se moveu imediatamente. Sua respiração vinha rápida e superficial. O peito subindo e descendo no traje preto que brilhava como obsidiana líquida. Frank se encostou na borda da mesa, braços cruzados. A adrenalina começava a desaparecer, mas o calor na sala não. Você vai desmaiar ou está apenas demorando? Ele perguntou. A cabeça de Bistina inclinou-se ligeiramente, olhos fixos em seu peito. Se eu desmaiar... Não me deixe cair de cara. Anotado? Ela mudou seu peso, tentou se levantar e, imediatamente, cambaleou. Frank estava ao seu lado antes que ela pudesse piscar, segurando seu cotovelo e estabilizando-a. Não se mova muito rápido. Essa armadura estava comprimindo seu sistema circulatório. O fluxo sanguíneo está bagunçado. Seus dedos se fecharam em torno de seu antebraço mais forte do que ele esperava. Não é só isso. A voz de Bistina era baixa, mas as palavras vinham com urgência. A armadura não estava apenas trancada, estava ativamente suprimindo minha temperatura central. Agora que está fora, meu corpo está se desestabilizando. Os olhos de Frank se estreitaram. Desestabilizando como... Estou entrando em turbulência térmica. Ela cambaleou, mandíbula apertada. É biológico. Minha espécie reage ao estresse extremo de sobrevivência, queimando reguladores hormonais. A armadura regula isso. Sem ela. Ela parou, a respiração falhando. Sem ela. Frank completou. Ela assentiu uma vez. E se ultrapassar o limite, eu perco o controle motor, sobrecarga da frequência cardíaca, névoa cerebral, então colapso. Você precisa se resfriar. Sem gelo. Ela estalou. Ela olhou para ele, lábios entreabertos. Eu preciso de proximidade. Que tipo de proximidade? Bistina não desviou o olhar. O calor corporal humano é mais baixo. Seu toque poderia ajudar a estabilizar o meu, como uma âncora térmica. Frank sustentou seu olhar. E você não podia mencionar isso antes. Eu não queria precisar de você. Ele exalou. Você realmente é péssima em pedir ajuda. Sou melhor em dar ordens, ela disse, se aproximando. Então vou dizer uma vez... Humano. Fique perto. Ele alcançou sua cintura. Não a armadura, apenas a linha de seu corpo onde o traje se agarrava à pele. Sua palma repousou contra a parte inferior de suas costas, e ele pôde sentir o calor. Frank, ela disse suavemente, isso não é para ser íntimo. Eu sei.
Mas eu não vou a lugar nenhum. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, algo nela havia mudado. Tudo bem, ela sussurrou. Então segure firme. Ela se aproximou dele. Sua mão deslizou sob seus braços, subindo por suas costas. Ela pressionou a bochecha contra seu peito, contato total, sem hesitação. Frank pôde sentir o suor começar na nuca. Você está pegando fogo, ele murmurou. Frank alcançou atrás dela e retirou o que restava da armadura ao redor de suas coxas e quadris. Cada peça caiu no chão, e com elas mais calor se dissipou. As pernas dela tremiam. Ela estava lutando para se manter em pé. Ele a conduziu lentamente para trás, até que seus joelhos atingiram a borda do catre. Ela se sentou. Frank se ajoelhou. Meu núcleo, coxas superiores, está se espalhando rápido. Sem perguntar, ele pressionou a mão contra a base de suas costas. Ela ofegou. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, só um pedido. Por favor, inscreva. Isso realmente nos ajuda a continuar. É aí que eu te pego, ele disse, pressionando com mais firmeza. Seus dedos se torceram no cobertor embaixo dela. Frank, se eu começar a dizer coisas, apenas ignore. Ele não respondeu, continuando seu trabalho. Nunca tive ninguém para ajudar assim. Ela murmurou. Você nunca deixou, ele respondeu. Ela olhou para ele, seus olhos escuros piscando. Você não fica com medo. Já vi pior. Não, você não viu? Minutos se passaram. A tensão pairando como uma lâmina. Sua respiração desacelerou. Sua pele parou de superaquecer. E o brilho selvagem em seus olhos se acalmou. Frank ficou onde estava. Então ela falou novamente. Não estou acostumada com isso. Ela disse. Com o quê? Com o quê? Ela olhou para ele como se fosse óbvio. Não me sentir como uma arma. Ele se levantou, estendeu a mão. Ela pegou, e pela primeira vez, desde que colidiu com o mundo dele, seus dedos não estavam mais tremendo. O aperto de Bistina, em sua mão, estava firme agora. Ela se levantou da beira do catre. Seus pés descalços plantados no chão de madeira velha, sua postura ereta pela primeira vez desde a colisão. As últimas placas de sua armadura alienígena estavam espalhadas como fragmentos de exoesqueleto pela sala. Apenas a fina camada preta por baixo permanecia. Você está bem? Ele perguntou. Seu olhar escuro varreu o chão, as paredes, então pousou nele. Sim, melhor do que bem. Você fez mais do que me estabilizar. Não fiz isso sozinho. Ela se aproximou. Você me manteve unida quando eu não conseguia me segurar. Frank olhou para o rosto dela, seu pescoço, o rápido pulsar sob sua mandíbula. O que acontece agora? Ele perguntou. Ela não respondeu. Em vez disso, ela alcançou atrás de si e puxou o zíper do traje até a metade. Ele parou, logo abaixo de seu externo, revelando mais pele violeta profunda. Ruborizada pelo calor residual, o traje recuou ligeiramente, grudando nela como se relutasse em soltar. Frank virou as costas. Sério, ela disse. Estou te dando espaço. Ele olhou por cima do ombro. Você compartilha seu pensamento direto. Isso importa. Ela respondeu. Sua voz agora quieta. Pensar não me tirou daquela armadura. Você tirou. Ela se aproximou dele, perto o suficiente,
para que ele pudesse sentir o calor ainda irradiando dela. E não finja que isso não te afetou também. Agora eles estavam cara a cara, a poucos centímetros de distância, em uma sala espessa de tensão e fumaça. E o cheiro de circuitos superaquecidos. Os dedos de Frank se contraíram ao lado do corpo, querendo controle, precisando de clareza. Você não é apenas uma sobrevivente de um acidente alienígena, ele disse. Você é perigosa. Eu sou. Ela concordou. E eu deveria ir embora. Você deveria. Ela ecoou, se aproximando. Mas você não vai. E levantou a mão e gentilmente colocou uma mecha de seu cabelo prateado úmido atrás da orelha dela. Ela estremeceu, então seus joelhos cederam. Frank assegurou antes que ela caísse no chão. Droga, ele murmurou, abaixando-a no catre. Sua pele estava escaldante novamente. Não acabou. Ele perguntou. Falsa estabilização, ela sussurrou. Às vezes o corpo recai. Redistribuição de energia. Precisa de liberação total. Liberação? Não tenha ideias. Ela sibilou. Ele sorriu. Tarde demais. Ela não riu desta vez. Frank, se a energia se acumular novamente sem controle, ela queima caminhos neurais. Eu poderia ter convulsões. Desligar. É por isso que a armadura existe para armazená-la. Então precisamos aterrissá-la. Há uma maneira. Diga-me. Sua voz caiu para um sussurro. Eu preciso descarregá-la. Não através da tecnologia. Através do toque. A mandíbula de Frank se apertou. Você está dizendo que eu preciso ajudar a extrair isso de você, como antes. Mais do que antes. Mais do que antes. Ele se levantou, tirou a camisa em um movimento suave e caiu de joelhos ao lado dela. Estou dentro, ele disse. Diga-me o que fazer. Seus olhos se fixaram em seu peito nu. Ela estendeu a mão, as pontas dos dedos roçando sua pele como se pudesse quebrar. Nunca compartilhei energia com um humano. Frank pegou a mão dela e a pressionou contra seu peito. Então vamos fazer isso pela primeira vez. Ela ofegou quando o contato se aprofundou. Todo o corpo dela deu um único solavanco. E então a tensão começou a se desfazer. Frank se moveu devagar, firme. Suas mãos deslizando pelos braços dela ao redor das costas, puxando-a contra ele. Suas peles se encontraram. E tudo mudou. Uma sensação de estalo passou por ambos. A respiração dela engasgou. A mandíbula dele se apertou. Ela sussurrou. Você está absorvendo. Sim, ele grunhiu, definitivamente sentindo. Os braços dela se enrolaram em seus ombros enquanto ela tremia. Seu traje se agarrou mais ao seu corpo antes de lentamente escurecer, perdendo sua aderência como se estivesse derretendo. A membrana de alta tecnologia se descolou, e pele. Frank olhou para o rosto dela, ruborizado e brilhante, mandíbula firme, como se ela o desafiasse a olhá-la como uma pessoa. Gosta do que vê, humano? Ela perguntou, voz ofegante. Ela se apoiou em seu ombro. A sala parecia mais fria. Sua temperatura estabilizou. O perigo passou. Eles ficaram juntos por minutos, respirando, tocando. Finalmente ela falou. Frank olhou para ela. Você me aterrissou. Isso é permanente, ele disse. Ela encontrou seus olhos e desta vez não havia máscara, nem soldado, nem distorção de calor. Apenas Bistina, espero que sim, ela disse. O fogo no fogão a lenha crepitava abaixo. Bistina estava deitada no catre, de costas para a parede, respirando estável agora. Frank estava sentado ao lado dela, sem camisa. Um braço descansando nas costas do catre, o outro sobre a coxa, observando.
Eles não tinham falado em 10 minutos. A pele dela, ainda ruborizada em um tom mais escuro de violeta, brilhava à luz. Os restos de seu traje estavam descartados ao pé do catre, queimados pela descarga de energia. Ela usava um cobertor térmico agora, puxado até o peito. Frank não desviou o olhar desde então. Você deveria descansar, ele disse finalmente, voz baixa. Eu deveria, ela respondeu, olhos ainda fechados, mas ela os abriu. Apenas mais profundo agora, controlado. Ela olhou para ele, mas está lá. Frank exalou pelo nariz. O que isso significa? Ela alcançou. Pressionou uma mão em seu abdômen. Significa que a armadura não estava apenas suprimindo a resposta ao trauma. Estava segurando outra coisa. Defina outra coisa, ele disse. Agora cuidadoso. Ela olhou para ele. Minha espécie, não somos apenas humanoides na aparência. Nossas reações biológicas ao trauma de sobrevivência podem desencadear sistemas dormentes, sistemas evoluídos para reprodução e conexão. Você está me dizendo que seu corpo acha que é época de acasalamento. Ela lhe deu um olhar impassível. Não acha, sabe? É químico. Interpreta intensa sobrevivência, com confiança compartilhada como ligação. Frank se recostou. Bem, droga. Destina não se moveu. Vai passar eventualmente se eu esfriar ou me afastar. Frank não se mexeu. Ele se inclinou ligeiramente. Olhos fixos nos dela. Que você comece a significar algo. Ela disse. Então a voz de Frank, ainda mais baixa, e ela olhou para longe. No meu mundo, conexão é igual a alavanca. Confiança se torna uma coleira. Sinta algo. E isso é usado contra você. Ele deixou as palavras pairarem. Então este não é o seu mundo. Não, ela disse, mas o meu está vindo. Frank não vacilou. Deixe vir. Ela balançou a cabeça. Você não entende o que está me caçando. Então me faça entender. Ela se sentou lentamente, o cobertor escorregando ligeiramente pelo ombro. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Meu clã arranjou uma união, ela disse. Uma que teria ligado nossas linhagens a outra família real. Força através da fusão. Eu recusei. Porque você não queria. Não, ela disse. Porque eles não me queriam. Apenas meu sangue, meu status, minha genética. Então você fugiu? Eu não apenas fugi, ela disse. Roubei algo primeiro. A armadura, o protótipo não foi designado para mim. Era para meu noivo. O futuro executor deles. Frank inclinou a cabeça. Você pegou a arma dele. Eu tirei o controle deles. Ela disse. E ao fazer isso, me transformei de uma moeda de troca em uma ameaça. Frank assentiu lentamente, conectando os pontos. E agora eles querem você de volta. Eles me levarão viva, ela disse. Se puderem, mas apenas para me quebrar. Frank se levantou e foi até a bancada de trabalho. Ele abriu uma gaveta e tirou um scanner médico portátil que sobrou dos dias de contrato militar. Venha aqui, ela piscou. O quê? Ela piscou. Você disse que seu sistema ainda está queimando. Deixe-me fazer uma leitura. Ela não se moveu, Frank. Estou falando sério. Se continuarmos nos aproximando, eu também estou. Ele interrompeu. Ela se levantou, deixando o cobertor cair até a cintura. Seu corpo estava vivo e poderoso. As marcas sutis da armadura ainda desaparecendo de sua pele. Ela caminhou até ele descalça. Seu passo inabalável. Seus olhos nunca deixando os dele. Ele segurou o scanner em seu pescoço, logo abaixo da linha da mandíbula. O dispositivo apitou. Frequência cardíaca elevada, oxigênio normal. Temperatura corporal,
Ainda subindo, ela exalou. Esse é o núcleo. Não é apenas físico. É hormonal. Frank colocou o scanner de lado. Quanto tempo até atingir o pico? Não sei. Pode ser... Sua voz falhou. Ele a segurou pela cintura novamente, estabilizando-a. As mãos dela deslizaram para o peito dele, as pontas dos dedos traçando a linha de sua clavícula. Frank, eu não quero queimar sozinha. Ele se inclinou testa contra dela. Então... Era o meu... Frank respondeu da mesma forma, mãos firmes, lábios procurando ancorados. Quando finalmente se separaram, ela estava respirando mais forte, mas sorrindo. Você ainda quer me esfriar? Ela perguntou. Frank sorriu. Tenho bolsas de gelo, panos frios, chuveiro funciona com tanques alimentados por gravidade. Mas você disse, sem gelo. Eu disse. Ela sussurrou. Então... Ela não respondeu. Em vez disso, ela pegou a mão dele, levou-o até o catre e deslizou sobre... Quando ela olhou para ele, algo não dito passou entre eles. Um convite. Ele subiu ao lado dela, apenas dois corpos... Um queimando, outro aterrando, compartilhando espaço. Bistina se enroscou contra ele, costas pressionadas contra seu peito, seu braço ao redor da cintura dela. Após um longo e lento silêncio, ela sussurrou. Obrigada. Por quê? Por não ter medo do fogo. Frank pressionou um beijo em sua têmpora e a segurou mais apertado. Você não é fogo. Ele murmurou. Você é a tempestade que quer ser livre. A luz lá fora havia mudado. Ainda era manhã. Raios pálidos de amanhecer cortavam as rachaduras nas velhas paredes de madeira da cabana. Frank não havia se movido. Um braço estava jogado sobre a cintura dela. O outro dobrado atrás da cabeça. O corpo dele estava quente contra suas costas. Ela ouviu sua respiração. Ele não a soltou a noite toda. Bistina saiu do cobertor e se levantou. Pés descalços se movendo pelo chão. Seu corpo havia esfriado. Mas o calor entre... Suas costelas que a puxava para ele só havia se intensificado. Ela encontrou uma das camisas de flanela grandes de Frank pendurada na porta e a vestiu. Assim que abriu a porta da cabana, o mundo exterior a lembrou exatamente onde estava. A floresta estava quieta demais. Os pássaros haviam sumido. Nenhum farfalhar. Algo estava errado. Ela examinou a linha das árvores. Nada visível. Mas o instinto do tipo treinado nela desde a infância sussurrou, observou. Bistina voltou para dentro. Fechou a porta suavemente e se virou para acordar Frank. Mas ele já estava acordado, sentado na beira da cama, sem camisa, carregando um carregador em sua arma lateral. Você também sentiu. Ele disse, algo está perto. Ele se levantou, caminhou até o banco e abriu o painel de chão escondido que ela não havia notado antes. Debaixo dele, caixas robustas, de qualidade militar, armas, ferramentas. Você não era apenas um fazendeiro, ela disse. Frank sorriu. Não é a primeira vez que você diz isso. Ele jogou para ela uma roupa cinza dobrada. Vista isso. Melhor do que uma camisa emprestada. Também há a prova de balas. Ela levantou uma sobrancelha, mas não discutiu. Você guarda a armadura sob o assoalho. Ele deu de ombros. Velhos hábitos, eu costumava ser outra pessoa. Ela desapareceu atrás da cortina do banheiro.
Que tipo de pessoa? Operações secretas, ele disse, sem rodeios. Há muito tempo os governos mudaram. As prioridades mudaram. Eu não. Quando ela emergiu vestida com o equipamento tático ajustado, ele já estava amarrando suas botas. Por que a cabana? Ela perguntou. É remota, claro. Mas a maioria das pessoas assim. Não se esconde na floresta. Frank se levantou. Não planejava me esconder. Planejava ser deixado em paz. Há uma diferença. Ela assentiu lentamente. Eles não vão me deixar em paz. Eu percebi isso quando você desmaiou na minha porta e quase sufocou em um espartilho autoconsciente. Ela lhe deu um olhar. Era mais avançado do que isso. Ele sorriu, ainda preso como um cinto de segurança quebrado. Lá fora, o vento aumentou. Ambos ficaram quietos. Bistina caminhou até a borda da janela e abriu um painel em seu pulso, um resquício do biolink da armadura. Ele acendeu levemente, escaneando o ar em busca de traços de frequência. Ela franziu a testa. Eles não estão usando pulsos de rastreamento padrão. O que então? Resíduo de armadura. As peças que você me ajudou a tirar, elas deixaram um rastro, assinaturas nano. É fraco, mas suficiente para eles obterem uma direção. Frank se moveu para o canto e chutou um painel escondido na parede, revelando uma escada estreita. Você tem um bunker, ela disse. Ele não respondeu, apenas fez um gesto para ela seguir em frente. Eles se moveram rapidamente para o subsolo, a porta se fechando atrás deles com um chiado pneumático. Abaixo, um antigo laboratório de tecnologia, núcleos de energia zumbindo, telas piscando. Havia armas, sim, mas também mapas, cartas estelares, dados de vigilância antigos de satélites, não mais ativos. Você costumava rastrear sinais fora do mundo? Bistina perguntou. Não disse que era apenas ex-militar. Ela se virou para ele. Então o quê? Frank olhou para ela. Eu costumava ser o cara que eles enviavam quando alienígenas não seguiam ordens. O silêncio entre eles mudou. Você caçava pessoas como eu. Pessoas que machucavam civis. Pessoas que contrabandeavam tecnologia. Sequestravam cientistas. Pessoas que fugiam de crimes de guerra e tentavam se misturar. Bistina cruzou os braços. Então o que sou eu? É isso que estou descobrindo. Ela olhou para longe. Eu não fugi porque tinha medo de punição. Eu fugi porque vi no que eles iam me transformar. Ele observou seu perfil. Eles nos testaram jovens, ela disse. Me escolheram por compatibilidade. Eu passei. Sempre passei. Eles nunca perguntaram o que eu queria. O que você queria? Ele perguntou suavemente. Eu queria servir. Ela... No começo, eu queria proteger meu povo, não me tornar uma moeda de troca, não me tornar. Sua voz caiu, um símbolo de obediência. Frank assentiu lentamente. Isso não é quem você é agora. Não, ela disse. Agora sou uma fugitiva e um alvo. Ele se aproximou. Você é algo mais também. Ela olhou para ele. O calor de volta atrás de seus olhos. O que é isso? Minha. Ele disse. Você nem sabe o que está oferecendo. Ela murmurou. Então me diga, antes que ela pudesse responder, o alarme soou a alerta de movimento. 200 de distância. Sinal de energia não terrestre não idêntico. Frank verificou o feed. 3 formas de vida fortemente blindadas. Bistina se moveu para o lado dele. Mercs. Quão perto eles podem chegar antes de perdermos a vantagem? 75 metros. Seus scanners vão sobrepor o terreno. Frank assentiu. Então fazemos nossa resistência antes disso. Ela alcançou um dos rifles no suporte. Lembre-me,
Frank disse, carregando balas em sua arma lateral. Você disse que não precisava de uma arma. Eu não preciso, ela disse. Mas é educado retribuir o fogo. Eles se entreolharam. Então Frank sorriu. Tente não... Ela se virou, pegou uma de qualquer maneira e a deixou girar em sua palma. Ou o quê? O sorriso dela era afiado como uma navalha. Então talvez eu toque também no momento em que Frank abriu a porta, o ar frio da manhã. Cortou, ele saiu primeiro. Bistina estava atrás dele, movendo-se como uma sombra. Seu equipamento tático emprestado moldado ao seu corpo como se pertencesse a ela. Eles se moveram rapidamente pela linha das árvores, passando pelas raízes congeladas e galhos esqueléticos do início da primavera. A floresta estava aberta, mas Frank conhecia o terreno e o usava como uma armadilha. Eles estão vindo da crista norte, ele disse. Olhos escaneando através de um monóculo digital sincronizado com seu HUD. 2 varredores padrão. Um pesado. Cautelosos. Bistina murmurou. O que significa que estão esperando resistência. Ela se agachou atrás de uma árvore caída. Eu quero o pesado. Provavelmente ele tem o controle de comando. Frank inclinou a cabeça. Você não está dando ordens. Eu não estou pedindo. O tom dela se aguçou. Eu sei como eles se movem. Eu sei como eles pensam. E eu sei o que fazem quando pegam pessoas como eu. Frank não discutiu. Eles esperaram 10 segundos. Eles esperaram 10 segundos até o primeiro brilho de movimento cruzar a crista. Estou indo, ela disse. Ela se lançou para frente, movendo-se tão rápido que se tornou um borrão. Frank praguejou sob sua respiração e a seguiu. Quando ele cruzou a crista, o primeiro soldado já estava caído, se contorcendo no chão por causa de um pulso de disruptor neural. Frank disparou uma vez. O tiro pegou o cara limpo na garganta. Ele caiu como uma pedra. Ele emergiu como um tanque, armadura de exoshell maciça, 2 canhões de plasma montados em suas costas. Ele se movia mais devagar, mas cada passo fazia o chão tremer, e ele estava irritado. Bistina circulou rapidamente, afiada. Frank observou enquanto ela atraía o foco do Merc. Ela não estava apenas lutando. Ela estava provocando, entrando, atacando, desaparecendo novamente como se quisesse ele irritado. Frank flanqueou largo, deslizando pelas árvores. Bistina se abaixou sob um golpe e saltou de um galho. Pousou nas costas do Merc, enfiou algo no núcleo de energia em sua coluna. Bum! A explosão abalou a clareira, não o suficiente para matá-lo, mas suficiente para desativar as pernas do Exos. Frank apareceu das árvores como um fantasma e apontou sua pistola para os cabos expostos sob o capacete do Merc. Ele disparou uma vez. A cabeça se inclinou para trás. O corpo desabou. Bistina exalou, agachando-se ao lado do equipamento fumegante do Merc. Isso não é uma equipe... Eu percebi. Eles enviaram elites. Frank escaneou o horizonte. O que significa que estão escalando? Ela se levantou, limpando a sujeira. Seu rosto estava corado, sangue pulsando sob sua pele. Olhos iluminados com adrenalina. Frank nunca tinha visto parecer tão viva antes.
Ela olhou para ele. Você acompanhou. Não estava tentando te impressionar. Ele disse. Ela se aproximou. Então parou de fazer isso. Sua mão deslizou pelo pescoço dele antes que ele pudesse responder. Ela o puxou para baixo. Beijou-o como se a... E Frank, que nunca cedia terreno, deixou ela ter. Seus lábios eram ásperos, exigentes. As mãos dele se prenderam em torno de sua cintura, puxando-a firmemente contra ele. Seu corpo vibrando da batalha. Não aqui, ele murmurou contra a boca dela. Você acabou de passar por 3 mercenários como uma tempestade. Ainda estou ligado. Eu posso ver. Ela sorriu. Achei que você gostasse de perigo. Ele rosnou contra o ouvido dela. Eu gosto de controle. Ela sorriu. Então tome. Ele congelou. Apenas por um segundo. Então agarrou o pulso dela. Girou-a, prendeu suas costas levemente contra a árvore atrás deles. Apenas firme o suficiente para dizer: você pediu por isso. É essa sua ideia de um resfriamento pós-luta? Ele perguntou. Ele perguntou. Não. Sua respiração desacelerou. Estabilizou. Frank recuou, olhos procurando os dela. Ainda ligada. Ela balançou a cabeça, dedos se enrolando na gola da camisa dele. Não, estou bem. Ele se afastou, soltando lentamente. Ela olhou para ele meio atordoada. Você não é o que eu esperava, Frank. Bom, ele disse. Você também não é o que eu esperava. Eles se moveram rapidamente. Coletando o que podiam aproveitar dos mercenários caídos, Bistina parou sobre um de seus comunicadores e acionou um interruptor escondido. Sinal criptografado. Rajada de curto alcance. Você pode usar isso. Ela o ergueu. Posso rastrear a base deles ou forçar uma resposta. Frank arqueou uma sobrancelha. Você quer atraí-los. Eu quero acabar com isso, ela disse. Eles não param. Então nós os fazemos parar. Ele estudou o rosto dela. Seu fogo? Sua certeza absoluta. Você está falando sério. Bistina se aproximou. Eles me marcaram. Então marcaram você. Isso faz disso nossa luta agora. Estou dentro, ele disse. Eles não voltaram para a cabana. Foram para o leste, para o desfiladeiro, onde Frank mantinha um segundo depósito de suprimentos, em um túnel de mineração desmoronado. Bistina estudou o terreno como uma estrategista. A noite caiu rapidamente. Eles montaram um acampamento de baixo calor, sem fogo, sem luz, apenas proximidade. Novamente, Frank se sentou com as costas na parede da caverna. Bistina deitou-se ao lado dele, cabeça contra seu ombro. Seu pulso finalmente estável. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Ela não hesitou. Eu quero que eles venham. Eu quero que eles vejam que não estou mais fugindo. Frank estendeu a mão e segurou a dela. Palmas ásperas, dedos longos, quentes. E o que acontece quando eles vêm atrás de nós? Bistina sorriu, lenta e selvagem. Nós os queimamos. O sinal chegou às 2:14 da manhã. Bistina não dormiu depois disso. Nem Frank. Eles desmontaram o acampamento em silêncio, apagando seu rastro enquanto se moviam pela floresta. Ela carregava uma lâmina composta na coxa e um rifle de pulso preso firmemente nas costas. Ele tinha sua espingarda de cano curto embainhada e seu velho arnês militar preso como memória muscular. Don não chegaria por mais 4 horas. Não importava. Eles já estavam sendo perseguidos.
Eles não viriam diretamente. Ela mencionou enquanto se moviam. Eles vão circular, flanquear, sondar primeiro, depois atacar. Frank assentiu. Nós deixamos. Bistina avançou. 4. Talvez 5. Armadura leve, nenhuma unidade pesada. Frank inclinou a cabeça, testando o ar. Ela se levantou. Vamos dar a eles algo para se afogar. Passou 1 hora, depois 2, o primeiro tiro veio de trás. Frank caiu imediatamente. O feixe passou queimando onde sua cabeça estivera segundos antes. Bistina não se abaixou. Ela se virou, puxou o rifle de pulso das costas e disparou 2 vezes em rápida sucessão. Um tiro foi longe. O outro atingiu algo sólido. Um grunhido ecoou as árvores. Ela disparou, correndo em direção a ele, desaparecendo na vegetação rasteira. Frank rosnou baixinho e seguiu. A noite se tornou um borrão de formas escuras e folhas tremulantes. Gritos em uma língua que ele não reconhecia. O zumbido distinto de armamento alienígena. Pequenas cargas iluminaram a noite. Frank foi lançado para frente, batendo contra o lado de uma árvore. Quando ele se levantou, lama cobria seu rosto e peito, e o cheiro de ozônio pairava pesado no ar. Ele procurou por ela. Bistina, ele latiu. Nenhuma resposta, apenas fumaça e movimento distante. Frank se moveu de qualquer maneira. Ele disparou, errou, a sombra desapareceu, algo o atingiu de lado, ele caiu no chão. O ar foi esmagado de seus pulmões. Um soldado em armadura preta levantou uma lâmina. A ponta zumbindo com energia. Frank levantou a perna, chutou o cara nas costelas, rolou, levantou-se disparando. 1 tiro. 2. O segundo atingiu o centro de massa. O corpo caiu. Frank não parou. Ele continuou se movendo, cortando a vegetação, desviando de galhos até que Frank, a voz dela, ele lhe se virou e a viu através da fumaça. Sangue na bochecha. Cabelo selvagem. Braços presos atrás por 2 marcadores blindados, arrastando-a pela terra. O corpo inteiro de Frank ficou imóvel. Ele se moveu. Ele irrompeu pelas árvores e derrubou o primeiro marcador no chão, batendo sua cabeça contra uma raiz. O segundo girou muito devagar. Frank agarrou a borda do rifle roubado de Bistina e enfiou a coronha na garganta do cara. Os marcadores cambalearam. Bistina aproveitou o momento para se libertar, dando uma cotovelada na têmpora dele. O corpo caiu ao lado do primeiro. Frank se virou para ela, peito arfando. Você está bem? Ela olhou para ele, depois o empurrou. Ele bateu contra o tronco de uma árvore, sem fôlego. Que diabos? Por quê? Ela estalou, voz rouca. Por que você continua me salvando? Ele piscou. Porque acho que quero. Você nem sabe o que isso significa, ela disse. Continuar me escolhendo? Então explique, ele retrucou. Ela se aproximou mais. Nunca tive ninguém que voltasse por mim. A voz de Frank caiu. Agora você tem. Os lábios dela pairaram a centímetros dos dele. Ela olhou para ele como um aviso. Suas bocas se chocaram. Quando finalmente se separaram, ela sussurrou. Eles estão se reagrupando. 1 minuto. Talvez menos. Frank ainda segurando a mão dela. Então vamos fazer com que se arrependam do atraso. Eles recuaram rapidamente, arrastaram os corpos para a vegetação e tomaram posição perto de uma crista. Mais inimigos se moviam abaixo, unidades de reconhecimento avançado. Frank levantou sua arma.
Bistina o deteve. Ainda não. Por quê? Ainda não. Por quê? Ela tirou a última granada de plasma do cinto. Porque estive esperando por isso. Ela a lançou perfeitamente. Caiu entre os dois mercenários da frente. Bum! A floresta se iluminou como uma zona de guerra. Um inimigo permaneceu. Ele não estava fugindo. Ele estava no meio do caos. Braços abertos. Espere. Cristina disse. A figura deu um passo à frente. A expressão dela mudou. Eu o conheço, ela murmurou. Frank levantou sua arma. Isso é uma coisa boa. Não, ela disse. Esse é meu primo. A figura se aproximou. Ela disse. Você fez uma... Por que você está aqui? Ele sorriu, lento e presunçoso, para te levar para casa à força, se necessário. Você não vai. Eu já consegui, ele disse, tocando seu pulso. Algo zumbiu, o comunicador dela chiou. Então seu corpo travou. Frank assistiu em horror enquanto ela caía de joelhos, ofegante. Sobrecarga neural, disse o primo dela. Você deveria saber que construímos salvaguardas no revestimento residual da armadura. Frank levantou sua arma. Seu filho dá? O primo desapareceu em um piscar de luz. Frank segurou Bistina antes que ela caísse no chão. Eu vou matá-lo. Frank a segurou mais forte. Não sem mim. Você não vai. Ela olhou para cima. Respiração irregular. Fúria queimando sob a dor. Então vamos terminar isso. Frank teve que carregá-la. Eles se moveram pela floresta em silêncio. A mandíbula de Frank estava travada. Braços envoltos em torno do corpo dela como um torno. A pele dela estava gelada agora. Um contraste acentuado com o calor que ela carregava há dias. Quando ele chegou ao antigo apartamento civil aninhado nos arredores do vale, o sol começava a nascer atrás das árvores. Ele chutou a porta. Dentro, um quarto, uma cama afundada, uma pia rachada. Frank a deitou no colchão o mais gentilmente que pôde. Você está queimando de novo. Ele murmurou, passando a mão sobre a têmpora dela. Eu vou me recuperar. Ela crocitou. Você disse isso da última vez. Então, quase colapsou em uma convulsão. Seus olhos escuros se abriram, vidrados de dor e fogo teimoso. Eu não morro fácil. Frank se sentou ao lado dela, puxou o meta-injetor de sua bolsa lateral e o enfiou em seu ombro. Bom, porque eu não vou deixar você. O soro chiou. A mão dela deslizou pelo cobertor, dedos roçando sua coxa. O coração de Frank disparou. Eu odeio me sentir assim. Ela sussurrou. Como que? Fraca, humana. Frank se virou para ela, mão fechando sobre a dela. Você não é fraca. Você está cansada. Há uma diferença. Ela ficou quieta. Então só há uma cama. Ele abriu um sorriso. Isso é um problema. Ele abriu um sorriso. Isso é um problema. Não, ela disse. É inevitável. Frank alcançou seu equipamento. Eu posso dormir no chão. Bistina segurou seu pulso. Não. Ele parou. Eu ainda estou queimando por dentro. Ela sussurrou. Mas não é só a sobrecarga. É tudo. Ele não disse nada. Apenas deslizou ao lado dela. O colchão rangeu enquanto seus pesos se ajustavam. O cobertor mal os cobria. Mas nenhum dos dois se moveu para consertá-lo. Se eu perder o controle, você não vai. Estou prometendo que não vou deixar você cair. Ele disse. Isso é diferente. Ela se virou ligeiramente, rosto inclinado em direção ao dele. Lábios a um sopro de distância. Isso não é apenas sobre a armadura, ela disse. Frank levantou uma sobrancelha.
Não, nunca foi. Não realmente. Ele levantou a mão, traçou a curva do maxilar dela com o polegar. Então, sobre o que era? Ela não piscou. Você, ela disse. Eu, seja lá o que for isso. Ele a beijou. Os dedos dela deslizaram sob sua camisa. Toma, ele ainda estava tremendo. Ele a segurou mais apertado. Deixou que o corpo dela se moldou ao dele, calor florescendo entre eles novamente. Mas não como antes. Ela se afastou o suficiente para sussurrar contra sua boca. Eu não sei o que acontece depois. Você não precisa. Estou cansada de lutar contra todos. Então, pare de lutar contra mim. A testa dela caiu na dele. Apenas me prometa uma coisa. Apenas me prometa uma coisa. Qualquer coisa da próxima vez que ficar presa, ela murmurou. Não estou pedindo ajuda. Frank sorriu contra os lábios dela. Estou implorando por isso. E então eles esqueceram. Por aquela noite, naquela cama, não havia alienígenas. Uma escolha. Eles acordaram antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro quando Frank abriu os olhos, braço drapeado sobre a cintura de Bistina. A respiração dela quente contra seu pescoço. Ela não se moveu a noite toda. Isso sozinho lhe disse o quanto ela precisava de paz. Ela se sentou primeiro, olhos focados. Nenhuma suavidade restava em seu rosto. Eu sei. Onde é? Ela disse. Frank não perguntou quem. Ele já sabia, o primo dela. Você rastreou a uma torre de retransmissão logo fora da antiga usina hidrelétrica, a oeste daqui. É de onde veio o sinal. É o local de recuo deles. Fora da rede. Mas eu posso queimá-lo. Frank se levantou. Frank se levantou, esticando os ombros, sentindo cada lesão antiga ganhar vida. Fazemos isso. Você lidera, eu cubro. Nos movemos silenciosos, rápidos. E não nos separamos novamente. Sem mais separações, ela disse, amarrando o cabelo com uma tira de fio preto. Eles deixaram a cabana sem olhar para trás. A usina estava a 5 milhas de terreno difícil. E eles a cobriram em menos de 2 horas. Eles chegaram ao perímetro justo quando o céu ficou prateado. Frank se agachou ao lado dela, atrás de uma pilha de concreto quebrado. Sensores. Ela apontou para 3 drones aéreos em movimento. Padrão. Mas eles vão ativar no segundo em que desencadearmos uma violação? Eu posso lidar com a violação. Ela olhou para ele. Frank, sem mais debates, ele interrompeu. Você é o alvo. Eu sou a distração. Ela cerrou a mandíbula. Vamos juntos. Vamos. Ele entregou a ela uma granada. Depois que eu chutar a porta da frente, ela agarrou sua mão antes que ele pudesse se mover. Prometa-me. Ele levantou uma sobrancelha. O quê? Que se eu não sair... Não termine essa frase. Ele estalou porque isso não vai acontecer. Ela o encarou. Ele a beijou. Agora vá. A usina explodiu às 6h36. Frank iluminou a entrada com uma explosão ímpia e caseira, fritando todos os drones em um raio de 300 pés. Ele se moveu como um maldito fantasma. Então ele se abaixou atrás de um gerador enquanto os parafusos de plasma destruíam o concreto. Dentro, Bistina caiu das Ela pousou atrás do líder do esquadrão, enfiou o cotovelo em sua coluna,
roubou sua arma no meio da queda e a virou contra os outros. 3 acertos, 3 acertos. Uma nova voz ecoou pelos comunicadores. Você deveria ter ficado longe, prima. Ele saiu do corredor de vidro acima, presunçoso em seu casaco de oficial impecável, segurando a sobrecarga neural em uma mão como se fosse um distintivo. Você nunca deveria ser livre, ele disse. Você não é uma pessoa, Bistina. Você é um protocolo, uma posse. Então, vamos terminar isso como... Ela rosnou e lançou a granada de pulso pela janela. Ele recuou enquanto ela explodia, estilhaçando o corredor, colapsando metal e vidro na sala de controle. Frank entrou pela ala norte, rifle levantado, sangrando de um corte na testa. Você está bem. Ele latiu. Bistina limpou a folia. Melhor do que ele. Mas seu primo não estava morto. Ele lhe rastejou para fora dos destroços, um braço mutilado, ainda segurando a unidade de controle. Você acha que isso acabou? Ele cuspiu. Mesmo que eu morra, o sinal será enviado. Eles continuarão vindo. Seu tipo não pode simplesmente desaparecer. Bistina se aproximou dele lentamente, a arma apontada. Não, ela disse. Nós não desaparecemos. Ela se abaixou, arrancou a unidade de controle de sua mão e a esmagou sob sua bota. Mas nós evoluímos. Ela levantou a arma e disparou um tiro entre os olhos. Quando eles saíram, a fumaça estava subindo para o céu e metade da colina brilhava laranja. Frank não olhou para trás, nem ela. Eles caminharam até alcançarem a linha das árvores novamente, até que o fogo fosse apenas um brilho à distância, até que o vento cheirasse a pinho e cinzas em vez de sangue. Então, finalmente, eles pararam. Frank sentou-se em uma pedra plana, limpando o suor e sangue das mãos. Bistina ficou na frente dele, observando as chamas à distância. Você ainda está queimando? Ele perguntou. Ela se virou e sorriu. Não, ela disse. Estou finalmente livre. Ele a puxou entre os joelhos. Moça, eu vou para casa. A testa de Frank franziu. Para lutar novamente, ela balançou a cabeça. Não. Ela passou a mão pelo cabelo dele, sorrindo com confiança. Você está me pedindo para te seguir em uma zona de guerra. Estou te dizendo, ela disse. Você já está nela. Frank riu. Então espero que seu povo goste de atitude. Eles vão aprender, ela disse. Ou vão queimar. Ela o beijou, devagar, profundo, sem pressa. Quando se separaram, ela olhou diretamente nos olhos dele. Da próxima vez que ficar preso, ela disse, não vou pedir ajuda. Frank sorriu. Estou implorando por isso. Ele se levantou, envolveu o braço em torno da cintura dela e sussurrou em seu ouvido. Bom, ele disse. Eu gosto quando você implora. Eles caminharam pelas árvores, lado a lado, sem mais fugas, sem mais esconderijos. Não uma fugitiva e seu protetor, mas duas armas...